Ó, gente, vamos lá então. Deixa eu lembrar vocês aqui que eu fico com o celular aqui para ver o chat de vocês e abro a apresentação aqui no computador, por isso que eu fico olhando para cá. E aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode mandar no chat, ou se quiser abrir o microfone também, à vontade, tá? Ai, não tô enxergando a seta. Bom, vou botar um apontadorzinho hoje. Tá bom? Então pode perguntar no meio da aula, se quiser mandar no chat, quiser abrir o microfone, fiquem à vontade. Bora para mais uma aula de bioquímica. E aí, gente, hoje a gente vai começar de fato falar de bioquímica em si, por assim dizer, né? Porque a gente vai começar com uma macromolécula que são as proteínas, mas vamos primeiro olhar a estrutura dela, né? O que ela é composta. Então a gente vai do básico, pequenininho, lembra que daí tijolo por tijolo a gente vai construindo as biomoléculas, os sistemas e vamos entendendo. E aí por que, né, que a gente começa com as proteínas? Eu ia começar, alguns professores começam pelos carboidratos, que são que é outra macromolécula, né, que a gente vai estudar, porque o metabolismo central dos mamíferos, vertebrados, é o carboidrato. A gente vai ver naquela imagem que eu mostrei semana passada do mapa metabólico, não dava para ver inteiro, mas depois, se der tempo, eu mostro ele no site que eu entrei para ver, para mostrar, que a gente vai ver que o metabolismo do carboidrato ele é o central. Então, é o central. Não digo que é o mais importante, mas ele é o principal. Por que eu digo que é o mais importante? Alguns professores, alguns pesquisadores afirmam que as proteínas são os principais, assim, em questão de importância. Eu não sei elencar, assim, colocar qual é mais importante, qual é mais importante, qual é menos importante. Mas reconheço, sim, que as proteínas possuem um papel, assim, não vou falar muito importante, que estou usando muito essa palavra, mas extremamente essencial. Eles orquestram muitas atividades intracelular, extracelular, né, nos organismos vivos. Alguns pesquisadores chamam as proteínas de cavalos de força da célula, que sinalizam muitos processos intracelulares, enfim. Mas então, por isso que a gente vai começar com as proteínas. Até porque, depois, quando a gente entrar em metabolismo, seja de carboidratos, seja de lipídios, até o metabolismo das proteínas mesmo, a gente vai ver que tem enzima envolvida em tudo quanto é reação metabólica. E as enzimas são compostas por proteínas. Então, elas já estão envolvidas em todo o metabolismo, em todos os processos, tá? Então, se vocês quiserem falar que é a mais importante, não tá errado, porque realmente, sem elas, não daria, não sei se também se dá para dizer, sem sem alguma macromolécula, daria para a gente viver, assim, falando estruturalmente. Vamos olhar lá para a célula, tá? Não tô nem entrei ainda no mérito da questão de nutricionalmente falando, de alimentação e tal. Mas olhando na célula, da atividade, da função, proteína é assim, tá lá no topo, inclusive em quantidade. Essa imagem aqui a gente vai aos poucos entendendo o que isso tudo aqui quer dizer, o que esse emaranhado de coisas aqui é só uma representação de uma proteína, tá bom? Nesse caso aqui, uma globulina.
Mas, enfim, a gente vai entendendo ao longo da aula de hoje e de amanhã o que isso tudo aí quer dizer. Então, como eu já venho comentando, as proteínas, elas controlam praticamente todos os processos que ocorrem em uma célula, tá? Participam de muitas atividades e tem um detalhe, tem proteína em todos os tipos celulares, todas as nossas células possuem proteínas e em todos os compartimentos das células tem proteína trabalhando, tem ali no núcleo, na mitocôndria, nos ribossomos, em tudo. Na membrana celular, a gente falou semana passada um pouco sobre os receptores, que são proteínas. São as macromoléculas biológicas mais abundantes e funcionalmente versáteis, porque elas variam em atividade assim absurdamente, tá? Existem tantos tipos diferentes de proteínas e, consequentemente, tipos de atividades que elas exercem. Existem proteínas que estão ali ancoradas na membrana como um receptor, como um transportador, enzimas que catalisam reações, sinalizadores, hormônios, tá? Considerados árbitros da função molecular, porque comentei agora, eles orquestram muitas funções moleculares, muitas atividades intracelulares são orquestradas pelas proteínas, tá? E as proteínas são os instrumentos moleculares pelos quais a informação genética é expressa. Vocês devem lembrar, talvez, da aula de biologia, que existe um dogma central da biologia molecular, que o DNA ele expressa um RNA e o RNA ele é traduzido em proteína. E esse é o dogma central da biologia molecular e é isso que quis dizer aqui, que as proteínas são os instrumentos moleculares pelos quais a informação genética é expressa, o que está lá armazenado no nosso gene, ele se manifesta através das proteínas. Quem põe a mão na massa, quem age de fato são as proteínas. Estima-se que em um hepatócito, que é uma célula do fígado, existam 8 vezes 10 a nona proteínas. Isso é muito proteína, tá? É um número muito absurdo de proteínas, uma quantidade extremamente elevada. E essa informação eu trago aqui realmente frisando a importância. Eu vou ficar a aula inteira falando da importância delas, porque elas realmente são muito importantes, tá? Essenciais. As proteínas de cada organismo, da mais simples das bactérias aos seres humanos, aos animais, são construídas a partir do mesmo conjunto onipresente de 20 aminoácidos. Então, existem na natureza apenas 20 aminoácidos, só tem 20, só 20. Para esse número enorme de proteínas que eu estou falando aqui, todas as proteínas são compostas apenas por 20 aminoácidos. E isso é incrível, porque como pode poucas unidades, só 20, ser capaz de formar milhares de proteínas diferentes, enzimas, né, compor macromoléculas muito diferentes. Isso acontece porque elas conseguem se organizar, formar as proteínas de vários tamanhos, sequências diferentes, né, de aminoácidos, como se fosse um alfabeto e cada aminoácido fosse uma letrinha. Na hora de formar essas palavras, a combinação pode ser imensa. Pode ter proteína aí com, sei lá, tem uma proteína que eu vi lendo o livro, bovina, que ela tem uma subunidade dessa proteína tem 600 aminoácidos. Tem proteínas com 1000 aminoácidos ligados um no outro. Mas também tem as pequenininhas, que a gente chama, é mais comumente usado o termo peptídeo,
Por exemplo, a ocitocina, né, um neurotransmissor que ele tem, em média, acho que 9 aminoácidos pequenininhos. A insulina também é um hormônio que ele é peptídico, tá? Eu vou abrir só um parênteses aqui, que hormônio, entrei no assunto de hormônio, mas não quer dizer que todos sejam de caráter peptídico, tá? Tem a característica peptídica que nada mais é que uma sequência de aminoácidos, tá? A gente tem outros tipos de metabólitos, hormônios que são compostos por outras características. A gente vai aprender, por exemplo, na aula de lipídios, que os hormônios esteróis, testosterona, progesterona, eles têm o caráter lipídico, tá? Mas existem, então, os hormônios que têm o caráter peptídico, que é composto por uma sequência de aminoácidos. Nessa aula hoje eu ainda não vou entrar na ligação peptídica, amanhã a gente vai falar sobre elas, mas já adianto aqui que os peptídeos, eles são formados, as proteínas são formadas por polímeros de aminoácidos ligados entre si por essa ligação peptídica. Bom dia, Caio. Acabei de falar, né, que proteínas, então, são polímeros de aminoácidos, com cada resíduo de aminoácido unido ao seu vizinho por um tipo específico de ligação covalente. Acabei de falar que essa ligação covalente é chamada de ligação peptídica, mas amanhã a gente vai aprender como que ela ocorre, tá? E aí, gente, eu marquei aqui resíduo de aminoácido, porque depois que um aminoácido se liga no outro, sofre uma reação e forma essa ligação covalente. E nessa ligação, ele perde uma molécula de água, tá? Nessa ligação. Então, ele não está mais íntegro, ele não está mais inteiro, né? Esse aminoácido, esses dois que se ligaram nesse exemplo que eu estou falando aqui. E por isso que ele passa a se chamar resíduo de aminoácido. Então, aqui, nessa sequenciazinha aqui que eu só ilustrei, já não é mais um aminoácido inteiro, porque para fazer essas ligações aqui, precisa perder alguns componentes da molécula. E aí passa a ser chamado de resíduo de aminoácidos, tá? É porque a gente vai usar muito esse termo, por isso eu acho bom falar. Para gerar uma determinada proteína, os aminoácidos se ligam de modo covalente em uma sequência linear característica. Como ilustradinho aqui, fica mais ou menos algo assim, uma correntezinha, um colar. E claro, né, que a gente introduziu já que pode ser de vários tamanhos, vários composições, sequências diferentes de aminoácidos, e por aí vai. Então, o que eu comentei, a gente vai começar olhando primeiro para o básico, né, a estrutura da molécula de aminoácido, e depois a gente vai aumentando um pouco a complexidade, mas é bem tranquila a aula de hoje, tá? Então, os aminoácidos, eles compartilham características estruturais comuns, todos eles possuem essa estrutura geral, tá? Então, os aminoácidos são unidades monoméricas dos peptídeos e proteínas. Para ficar claro para a gente, peptídeo é a mesma coisa assim que proteína, só que numa proporção menor, tá? Já vou adiantar, de manhã eu não consigo. Um dipeptídeo é um peptídeo formado por 2 aminoácidos ligados. Tripeptídeo, 3 aminoácidos. Tetrapeptídeo, pentapeptídeo e por aí vai, tá? Conforme vai aumentando, um peptídeo ainda pequeno, tem o termo oligopeptídeo, que são poucos aminoácidos juntos. E aí, conforme vai crescendo, passa a se chamar proteína. E eu não vou entrar no mérito de até 20 aminoácidos é peptídeo, mais de 20, porque tem livros que usa em números, tem livro que fala em peso molecular. Então,
whatever. Peptídeo é uma sequência de aminoácidos, assim como a proteína também é, só que é peptídeo numa proporção menor, é mais curto, tá? Enfim, então os aminoácidos que compõem esses peptídeos e essas proteínas, e a gente vai ver depois, mais à frente, também as enzimas. E aí eles têm uma estrutura geral, né, aqui que a gente está vendo, que tem um grupo carboxila, dependendo do pH, né, que a gente considera que eles já estão no nosso corpo, né, em seres vivos, eles ficam nessa forma ionizável, tá? Por isso que tá com essas cargas aqui. Mas esse aqui é um grupo carboxila, tá? Lembra dos grupos funcionais, aquele C dupla OH, e um grupamento amina e um hidrogênio. Tudo isso, toda essa parte é idêntica para todos os aminoácidos. Eles se diferem, né, diferem um dos outros através dessa cadeia R, que a gente vai ver depois. Eles diferem, então, em suas cadeias laterais, que são chamadas de grupos R ou cadeia R, e essa cadeia R, ela pode variar em estrutura, tamanho, carga elétrica, polaridade, enfim. E aí, o carbono central aqui, ele é chamado de carbono alfa. E vocês podem ver que ele faz 4 ligações diferentes, então por isso ele é um carbono quiral, um centro quiral, tá? Exceto tem um único aminoácido que não é, que é a glicina, que nesse caso aqui o R é um outro hidrogênio, então não faz 4 ligações diferentes. E tem um outro que ele é cíclico, que é a prolina. A gente vai ver a estrutura deles, mas de resto todos possuem um carbono quiral. E todos os 20 possuem um grupo carboxila e um grupo amina ligado no hidrogênio e numa cadeia R. Beleza. E aí o grupo R, né, que a gente está falando, ele é diferente em cada um dos 20 aminoácidos e ele confere as diferentes propriedades físico-químicas de cada molécula e a gente vê que espacialmente, né, essa ilustração mostra a diferença entre eles no espaço, né? Alanina, glutamina, fenilalanina. O que difere é só o grupo R, o resto, aquela estrutura geral, recordem bem dela, que é um grupo carboxila e um grupo amino. O nome já ajuda, né? Ana Beatriz. Professora, qual é o nome do peptídeo que é cíclico mesmo? É a prolina. A gente vai ver a estrutura desses 20 aminoácidos aqui, tá bom? Aí, só para trazer algumas definições, né, que existem os aminoácidos naturais ou não essenciais, que são aqueles que o corpo humano pode sintetizar, por exemplo, alanina, asparagina, cisteína. E os aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo humano não é capaz de sintetizar, então ele é adquirido através da alimentação. Exemplo, leucina, isoleucina e lisina. Aqui está uma imagem das principais fontes de proteínas e aminoácidos na alimentação, mas o foco da aula aqui é que a gente olhe mais para a célula mesmo, tá? O ambiente endógeno do nosso corpo, os organismos vivos, que a gente está falando sobre as biomoléculas. Mais para frente a gente entra em discussão de alimentação quando a gente falar mais do metabolismo em si. Aqui a gente está olhando mais para a estrutura, como é que as funções. A gente entra em discussão de alimentação. Às vezes, essa discussão vai longe, e é legal, é gostoso. Tá? Não é minha expertise, vocês sabem disso, mas é legal da gente discutir juntos. Mas agora vamos focar no contexto da célula, tá bom? Dos organismos vivos.
E aqui, gente, estão os 20 aminoácidos, tá? Que existem na natureza. E aí, eu posso até sintetizar em laboratório outros aminoácidos. Pode ser que vocês um dia mais à frente vejam outros tipos e mas eu lembro que existia só 20. Em organismos vivos existem só 20, tá? Mas a gente pode sintetizar em laboratório diferentes tipos de aminoácidos. E um detalhe aqui, não sei se eu falei, se eu for falar nos próximos slides, acho que não. Mas anotem então que todos, eu falei na aula passada, que todos os nossos aminoácidos, eles têm uma configuração L. Lembra que aqueles isômeros óticos, eles têm D e o L? Todos os nossos aminoácidos, eles são L, né, que representando pela estrutura com a carboxila aqui em cima e o grupamento amino nas laterais. O grupamento amino é o que representa o lado, como fazer, L, por isso que todos são L. Então, existem os aminoácidos D, mas os organismos vivos não reconhecem, não tem nas nossas proteínas, nas nossas enzimas, em nenhum peptídeo tem aminoácido na conformação D. Todos estão na conformação L, tá? E aí aqui, cadê? Aqui a prolina, que a Ana perguntou. Ela tá aqui embaixo, ó. Ela forma um ciclo aqui, né, no carbono alfa e que inclui o grupamento amina. Então, esses 20 aminoácidos, eles são classificados de acordo com a sua cadeia R, porque é a única coisa que está diferente neles, né? E existem 5 classificações, existem outras, tá? Que separem polar, não polar, outras classificações, mas a principal classificação são esses 5 aqui, que são separados em grupamentos R apolares e alifáticos, R aromáticos. O Max perguntou, professora, qual a finalidade de sintetizar os aminoácidos, outros aminoácidos? Em indústria, no próprio laboratório, a gente sempre tenta, às vezes, eu comentei semana passada sobre a utilização de enzimas em indústria, né? Enfim. O interesse nisso é tentar mimetizar sistemas biológicos, mas às vezes talvez otimizar alguns, principalmente alguns processos, né? Falando isso em bancada, em laboratório. E aí muitas vezes utiliza-se da síntese quando não tem a fonte natural. E, por exemplo, vamos supor a insulina. Vamos usar um exemplo prático da indústria, que a insulina, a gente começou, né, lá anos atrás, pacientes diabéticos usavam insulina suína. E por muito tempo era extraída a insulina dos suínos. Depois de um tempo que começou a ser sintetizado, e aí são técnicas bem de biotecnologia, para sintetizar essas ligações peptídicas em laboratório, em bancada, tá? Tudo isso para melhorar, ampliar as possibilidades e estudar se, vamos supor, é igual quando a gente vai sintetizar algum medicamento, a gente sintetiza e faz os testes para ver se ele age, né? Se ele tem alguma ação. Os aminoácidos, eles são moléculas químicas também, que eles em diferentes estruturas e arranjos, né, quando estão ligados na forma de peptídeos, eles podem agir de forma diferente. Como é que pode ser essa forma? A gente não sabe, é isso que muitos pesquisadores pretendem descobrir. Fazer todo o possível de combinação, ver se tem uma ação em organismos vivos, ver se tem algum efeito e estudar. Então, o porquê que a gente sintetiza, eu acho que qualquer molécula, não é só os aminoácidos,
é para ampliar as possibilidades do uso, seja para um medicamento, seja porque algum indivíduo não produz alguma proteína, enfim, tem várias finalidades, tá? Tem vários motivos que pode ser aplicado. Não sei se deu para entender mais ou menos, mas fez sentido? Então, beleza. Inclusive, a gente amanhã vai ver sobre algumas funções das proteínas, mas anticorpo é uma molécula polipeptídica por aminoácidos que hoje em dia, já há alguns anos, ela é sintetizada. E aí o método de produção ele é bem diferente. Ele usa célula in vitro que faz produzir, estou falando em termos bem simples, tá? Que produz o anticorpo ali na plaquinha in vitro. E hoje em dia, anticorpo já é utilizado como medicamento. Pacientes que não produzem determinada proteína, determinado anticorpo, ou em laboratório eu uso anticorpo monoclonal, que chama, para fazer uma técnica para quantificar proteínas, enfim, tem várias aplicações e várias utilidades. O aminoácido em si, sozinho, ele tem a sua função. A gente vai falar sobre o uso dessa carga que ele possui. A gente usa aminoácidos simples, pode usar para fazer algumas soluções que está mais à frente, que são as soluções tampões. Tá? Então vamos com calma, que a gente vai chegar lá. Então, existem esses 5 grupos que os aminoácidos são classificados, né, os 20 aminoácidos existentes, que são classificados pelo grupamento R. Os R não carregados, mas que são polares, carregados negativamente, então eles possuem carga, e os carregados positivamente, com carga positiva. Ok, então vamos olhar aqui para os aminoácidos com grupo R apolar. Apolar, lembrem-se, são hidrofóbicos, não gostam de água, foge delas. A glicina aqui, ó, é o que eu comentei, que é o aminoácido, que é uma exceção, que o carbono aqui não é quiral, porque ele está ligado a 2 hidrogênios. Ele não possui uma classificação, assim, real para ele, porque essa cadeia R dele quase não exerce algum papel de polaridade, por assim dizer, mas os livros colocam, então, para ele receber uma classificação, nos grupos apolares, tá? E aí eles, lembram que semana passada a gente falou de interações, eles são muito responsáveis por aquelas interações hidrofóbicas, que, pensando lá na frente, que eles vão compor de uma proteína, essa proteína ela vai se organizar de alguma forma e provavelmente a parte externa da proteína ela é hidrofílica, ela é polar, gosta da água, e provavelmente a interna ela é mais hidrofóbica. Mas isso porque são as unidades monoméricas de aminoácido que compõem as proteínas que se organizam de maneira energeticamente favorável, tá? Então, esses aminoácidos dentro de uma proteína, eles tendem em solução aquosa, vamos pensar sempre dentro de um organismo vivo. Ele vai tender a ficar arranjado juntos, fazendo as interações hidrofóbicas, né? Podem ver que tem carbono e hidrogênio junto. No caso da metionina, ela possui um átomo de enxofre, mas cadeia de carbono e hidrogênio a gente viu semana passada que tende a ser apolar, tá? A glicina é o menor aminoácido. Aí aqui, gente, vocês podem ver. Tem alguma característica? Amanda perguntou. Tem alguma característica específica para saber se o aminoácido faz parte do grupo de um determinado grupo R? São essas características que a gente está
olhando aqui, se eu entendi bem a sua pergunta, vamos supor, se a gente quer saber se o aminoácido ele é apolar, vai ser através de testes mesmo, vendo que ele não vai interagir com água e, sabe, não sei se está dando para entender, mas são essas características da cadeia R que define qual grupo eles fazem, qual classificação que eles pertencem. Não sei se isso deu para entender. Beleza. E aí a gente está vendo agora o primeiro grupo. Esse primeiro grupo, todos esses aminoácidos, eles são apolar, são hidrofóbicos, por causa da sua cadeia R, que está aqui sombreadinha em rosinha, salmão, meio vermelhinho, enfim. Tá? E aqui nessa tabelinha, é só para trazer para vocês que em muitos livros vem a abreviação desses aminoácidos, ou o símbolo, tá? E aí, conforme foi descobrindo aminoácidos, né, ao longo dos anos, os pesquisadores davam o nome, acho que a asparagina não está aqui, a gente vai ver ela, mas a asparagina, por exemplo, que é uma que eu lembro, ela é derivada, foi descoberta primeiramente do aspargo, daí o cara, o pesquisador que descobriu, deu o nome de asparagina. Tem mais? Tirosina, eu lembro que tiros, que eu li no livro, está no livro, tiros do grego significa queijo, então é um aminoácido derivado do tiros, por isso chama tirosina, mas o nome é bem aleatório, na verdade. Alguns deram o nome que quiseram, outros deram o nome da origem. E aí os nomes foram sendo dados, recebendo então algumas abreviações, e aí, por convenção assim, principalmente de banco de dados, informática mesmo, começou a ser usado o símbolo de letrinha, tá? Cada letrinha significando um aminoácido, porque imagina, quando eu vou mostrar, se não der tempo hoje, acho que amanhã dá, um banco de dados de proteínas para vocês. E aí, o que eu comentei no começo da aula, tem proteína de 600 aminoácidos e que interage com outra de 500, com outra de 9 aminoácidos. E aí, imagina para você codificar tudo e organizar todas essas interações, porque sim, existem banco de dados interativos que a gente vê qual proteína interage com qual. Na hora de codificar tudo isso é bem melhor para os programadores simplificar em códigos, né? Mas isso é bem bioinformática, um termo correto para falar. Mas enfim, foca aqui nas classificações dos aminoácidos. Então a gente viu o primeiro grupo, R apolares. Beleza. Aí tem o grupo R aromático. E o próprio nome já diz, a gente sabe o que é, né? Que tem aquele benzeno, lembra o ciclo aromático? Tem na sua composição aqui na cadeia R. Foca agora a olhar só para a cadeia R, porque a estrutura comum é comum a todos os aminoácidos. Então, eles são relativamente apolares e hidrofóbicos, né? O benzeno, o ciclo aromático, ele é hidrofóbico. A tirosina, como ela tem uma hidroxila aqui, ela pode formar pontes de hidrogênio. Ah, tá errado, gente, não é pontes que fala mais, apaga aí, é ligações de hidrogênio, apaga. Depois eu arrumo para enviar para vocês. É ligações de hidrogênio. Eu falei que eu podia confundir, porque na minha época era falado pontes, agora não é mais, é ligação de hidrogênio. Por ter uma hidroxila aqui, a Ana falou que tá travando. Peraí, que a Giovana tá mandando algumas coisas aqui. É só para mim que tá aparecendo? Não, acho que tá aparecendo para todo mundo, eu acho que ela tá mandando uma letra por vez. Será que ela, sem querer, tá clicando no celular? Ah, o gato.
O gato subiu no teclado. Ai, gente do céu. Eu acho que é sem querer. E ela não tá vendo? Cadê ela? Ai, meu Deus. Eu derrubei tudo aqui. Peraí. É isso mesmo, Giovana? Foi o gatinho? Ai, meu Deus. A Giovana começou a mandar um monte de letrinha aí, mas foi sem querer. Tudo bem, tranquilo. Peraí, voltamos. Tá todo mundo aqui me ouvindo? Tá travando, não tá? Alguém aí falou que estava travando para todo mundo? Não, professora, não tá travando para todo mundo. Acredito que seja só para Ana mesmo. Ah, então tá. Então, beleza, gente. É... Tranquilo, então. Mas podem falar, se estiver travando, que a gente volta o raciocínio. Que a minha internet também hoje está causando. Então, a gente agora está na classificação dos aminoácidos no grupos R aromáticos, tá? Porque tem esse ciclo aqui, bastante conhecido da gente quando a gente estuda química. E beleza. E aí, um ponto muito importante, que eu já gosto de adiantar, apesar de ainda não ser, né, o tema da aula, que é uma modificação pós-traducional, que a tirosina ela é um dos aminoácidos que pode sofrer uma modificação pós-traducional, que é a fosforilação. Uma das modificações pós-traducionais que existem é a fosforilação, tá? No resíduo de aminoácido. Isso aqui por ter uma hidroxila, tá? Abrindo outro parênteses, toda hora eu abro um parênteses na aula, mas é que assim, a proteína ela é traduzida lá no ribossomo, né? Que monta as sequências de aminoácidos. A gente vai ter uma aula sobre isso mais para frente, mas só para adiantar. E aí, depois que ela está formada, ela está pronta, ela foi traduzida, né, do RNA, ela foi traduzida em uma proteína, ela nem sempre ela está 100% pronta, ela sofre depois algumas modificações que podem ser essas modificações pós-traducionais, tá? Uma das principais, uma das mais importantes dessas modificações pós-traducionais é a fosforilação. Não é a única, tá? Existem outras modificações. Tem metilação, tem ubiquitinação, acetilação, um monte. Isso aí não precisa focar nisso agora. Mas a fosforilação, ela é uma extremamente importante, tá? E aqui nessa imagem, aqui embaixo, é de um artigo publicado pelo professor William, que ele traz na aula dele sempre, então eu achei pertinente trazer também para entender que, imagina que esse aglomerado aqui são proteínas, tá? É uma proteína isso aqui, que o nome dela é SRC, SRC, a gente chama de SRC, a gente trabalha com ela lá no laboratório. Tá vendo esse Pzinho aqui, ó? Isso aqui é o que geralmente é representado quando a proteína sofre uma fosforilação. E essa fosforilação, então, a gente viu que ela, um dos resíduos de aminoácido que ela pode interagir, causar, né, é a tirosina. E aqui ele está querendo mostrar que uma fosforilação, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas na tirosina 527, lembra que ó, o código da tirosina é um Y, tá? Por isso que está esse Y aqui. Uma fosforilação nesse resíduo de aminoácido desencadeia uma série de reações, outras fosforilações aqui na tirosina 416, outra proteína aqui envolvida também sofre outra fosforilação, tá vendo que ocorre uma cascata de reações e que modifica a conformação da proteína. Ela estava assim, aí depois ela ficou assim e ficou ativada. Tá vendo? SRC ativada. Então, anotem aí isso, um dos papéis da fosforilação nas proteínas ativar ou também pode inativar a proteína.
o papel dela, a ação dela. Aqui no caso a SARC, ela atua como sinalizador, ela vai depois ativar outra proteína e pode exercer uma atividade, enfim, cada proteína tem a sua atividade. E a SARC, ela para estar ativa, ela precisa estar fosforilada em tirosina 416. Isso tão detalhado não precisa decorar, mas o que é importante vocês saberem é que a fosforilação, que é essa modificação pós-traducional, ela é uma das grandes responsáveis por ativar ou inativar ou modular a atividade de proteínas intracelulares, tá bom? A tirosina não é a única, a gente vai ver outros aminoácidos que podem sofrer essa modificação pós-traducional. Maravilha. Aí aqui embaixo está o código e a abreviação desses aminoácidos: fenilalanina, tirosina, triptofano, que são os aromáticos. Aí a gente tem também grupos R polares não carregados. São os grupos R sem carga e eles são polares, tá? Aqui, a gente acabou de falar da tirosina, os outros dois aminoácidos que podem sofrer a modificação pós-traducional de fosforilação é a serina e a treonina. Então, anotem esses três, tá? Tirosina, serina e treonina são os 3 aminoácidos que podem sofrer fosforilação. Por quê? Na tirosina eu mostrei, ela tem uma hidroxila, assim como a serina e a treonina, tá? Essa hidroxila aqui, ela é passível de sofrer uma reação de fosforilação, receber um grupamento fosfato aqui, tá bom? Anota tudo isso, que isso é importante. A asparagina e a glutamina, ela tem esse grupamento amida aqui embaixo, tá? C dupla O NH2. Lembrem que semana passada eu comentei que a gente ia ver muitos grupos funcionais e aqui estão eles, por isso que é bom a gente ter na cabeça. E aqui, então, ela é um grupo amida, asparagina e glutamina. E a cisteína, gente, ela possui aqui um grupo sulfidril que pode fazer o que a gente chama de ligações de sulfetos. Tá errado também, não é pontes, é ligações de sulfeto. Aqui a gente tem os códigos dela, mas aqui vamos então falar. Eu não sei se ponte de sulfeto também caiu em desuso igual ponte de hidrogênio, agora me deu branco. Mas depois a gente vê isso, tá? Vamos usar o termo ponte de sulfeto que está aqui, mas gravem também como ligações de sulfeto. E aí, aqui tá só uma representação no cantinho aqui embaixo. Não sei se está aparecendo para vocês, acho que tá. Que às vezes corta, o meeting corta. Mas imagina que isso aqui é uma proteína. Tá vendo que tem os Szinhos aqui no meio, um ligado no outro? Então eu já adianto para vocês que esses grupos, essas pontes de sulfeto, são extremamente importantes. É uma das ligações responsáveis por manter a proteína numa conformação assim, novelada, na conformação dela, que a gente chama de conformação nativa, tá? Conformação que ela exerce sua função. Eu vou falar um pouco mais sobre essa... Aqui, a ligação de sulfeto, tá? Formação da ligação de sulfeto. Como é que acontece? Imagina duas cisteínas, que a gente acabou de ver no slide anterior, né? Que ela tem aqui esse grupo aqui embaixo. Então, aqui, uma cisteína aqui, outra cisteína aqui. Elas podem fazer uma ligação covalente entre elas, tá? E formar, então, essa ligação de sulfeto. Imagina, gente, lá numa proteína, até botei aqui de novo a mesma imagem, que vai ter uma corrente, né? Um polímero de aminoácidos, e aí tem uma cisteína aqui desse lado, outra cisteína aqui desse lado. Quando a proteína ela se novela, ela se organiza, a gente vai aprender sobre cada um desses termos que eu estou falando. Ela pode
chegar perto, esses grupos, e aí se estabelecer essa ligação de sulfeto, tá? E é uma ligação forte, uma ligação covalente. Lembra que a ligação covalente ela é mais forte, tá certo? Grave isso, que isso é importante. Beleza. Agora a gente vai falar dos grupos R carregados negativamente. Aminoácidos ácidos. Fica redundante, parece, mas não é. Que eles têm um efeito mais ácido mesmo, tá? Eles possuem um segundo grupo carboxílico aqui na cadeia R, tá? Que é o aspartato e o glutamato. E isso, gente, é muito importante, esse outro grupo ionizável na cadeia R, tá vendo? O aminoácido ele já tem 2 grupos ionizáveis, ele aqui sozinho, né? Agora, outro aqui na cadeia R dá para o aminoácido mais um grupo ionizável. E aí, no caso, é o aspartato e o glutamato. Vou voltar 2 slides, gente, só para gente... Lembrem sempre que o grupo ácido carboxílico ele é C dupla O, OH, tá? E eu vou voltar 2 slides só para mostrar aqui que a asparagina é quase igual ao aspartato, só que aqui, em vez de ter um grupo amida, é um ácido carboxílico, no caso do aspartato. Mesma coisa o glutamato. Então, é como se o aspartato e o glutamato fosse a versão ácida desses 2 aminoácidos, tá? E aí aqui tá só o código. E aí tá vendo que a letrinha às vezes muda porque às vezes falta, né? Conforme foi criando, descobrindo os novos aminoácidos, foi dando nome e os códigos, já existia a glicina e tal, aí vai para letra mais próxima ou enfim. E aí tem alguns aminoácidos que não recebem exatamente a primeira letra dele como código. Asparagina, mesma coisa. Aspartato, perdão. Acho que esse é o último grupo, grupos R carregados positivamente, são os aminoácidos básicos. E aí a gente viu que o aminoácido ácido é porque tem um outro grupo de ácido carboxílico na cadeia R, esse aqui é porque tem outro grupo amina, tá? Aqui, formando então outro grupo ionizável. E são eles a lisina, arginina e histidina. A lisina recebe a letra K como códigozinho, a arginina a letra R, e aí eles possuem a carga positiva. Aqui são só nomes de grupos funcionais, tá? A arginina tem um grupo guanidíneo e a histidina um grupo imidazol. Não precisa decorar isso, porque isso é muito mais a fundo, assim, é só para ficar aqui o conceito, para vocês saberem. E aí, a gente acabou aqui agora as 5 classificações dos aminoácidos, né? Alguns desses aminoácidos, a gente viu que eles são aromáticos. E o grupamento aromático, a gente aprende em algum momento na química, sei lá, que ele tem uma capacidade de absorção de luz ultravioleta. E é os nossos 3 aminoácidos, que são do grupo R, né, a cadeia R aromática, é o triptofano, a tirosina e a fenilalanina. Essa propriedade deles absorverem a luz ultravioleta, ela é muito utilizada, tá? Só ler aqui que eu coloquei aqui. Que eles absorvem, então, a luz ultravioleta. Em menor extensão, a fenilalanina mostra aqui o gráfico, né, o pico de absorção deles. Isso explica a forte absorvância de luz com um comprimento de onda de 280 nanômetros, característica da maior parte das proteínas. Pensando já em proteína, elas num contexto já de polímero. Propriedade explorada por pesquisadores na caracterização de proteínas. Porque, assim, como é que a gente faz?
A medida da absorção da luz por um espectrofotômetro é utilizada para detectar e identificar moléculas e para determinar suas concentrações em solução. Isso é verdade, isso é muito verdade, porque é uma prática nossa lá do laboratório, que a gente trabalha com proteínas lá, e a gente às vezes quer dosar a concentração de proteínas em uma determinada amostra. E a gente usa essa lei de Lambert-Beer, que é usado essa propriedade da proteína de absorver luz por ter aminoácidos aromáticos na sua composição. Então, anotem que é importante isso, o fato das proteínas, né, por causa de terem, a maioria, a grande maioria possui, né, triptofano, tirosina. Eu nunca falo todas, porque sempre existem algumas exceções que eu nunca vi, mas deve ter naquela coisa das ciências biológicas. Mas toda proteína, a grande maioria, possui esses aminoácidos em sua composição e eles, então, possuem essa propriedade de absorver a luz ultravioleta. Eu vou explicar aqui como é que a gente faz, pelo menos para dosar a concentração. A gente pega uma amostra com uma dose conhecida, a gente sabe uma dose, uma concentração conhecida. Eu sei que aqui tem 5 gramas por ml, por exemplo. Aí eu acabei de extrair uma outra amostra que eu quero saber quanto que ela tem. Eu pego essas amostras e coloco no espectrofotômetro para ele ler, né, ver a absorvância da luz ultravioleta nesse comprimento de onda. A concentração da amostra que eu já sei vai ter um comprimento de onda, a concentração da amostra que eu não sei vai ter outro comprimento de onda. Eu faço uma simples regra de 3, que vai falar, uma simples regra de 3, e aí eu chego na informação da concentração da amostra que eu não sabia, que eu pretendia saber, que eu queria saber, tá? Então, um exemplo da utilização da lei de Lambert-Beer é para dosar, para fazer a concentração de proteínas em uma determinada amostra, certo? Utilizando dessa propriedade dos aminoácidos aromáticos. Beleza, é isso. Isso é uma prática bem comum. E aí, a gente vai entrar agora para falar que esses aminoácidos eles podem agir tanto como ácidos e como base. Os grupos amino e carboxila de aminoácidos em conjunto com grupos R ionizáveis, né, de alguns aminoácidos, eles funcionam como ácidos e bases. Como assim? Pensando num aminoácido que não tem o grupo R ionizável, ele tem a carboxila e a amina, que já por si só são 2 grupos ionizáveis. Mas a gente viu que existem aminoácidos que têm o grupo R, que também são, né? Que ou tem uma carboxila ou tem um grupamento amina. E isso é muito importante para a gente. Eu penso já lá na frente como que eu vou contextualizar tudo isso, mas essa característica do aminoácido de atuar tanto como ácido como base faz dele um íon bipolar, tá? Um íon que possui 2 cargas. E esse termo, o zwitterion, é o que define isso. Aqui, quando ele está com as duas... Usando aqui um exemplo que não tem a cadeia R ionizável, tá? Só tem 2 grupamentos ionizáveis. Essa forma zwitteriônica é chamada para esse aminoácido que está com os 2 grupos aqui ionizáveis, tá? E aí, por que isso é importante? Ele pode atuar tanto como ácido, tanto como base. E isso também recebe o nome de substâncias anfotéricas, eles são anfóteros, ou então alguns livros falam anfólitos, para fazer associação com a palavra eletrólito. Mas, enfim, substâncias anfotéricas ou anfóteros são substâncias que podem atuar tanto como ácido, tanto como base,
tá? Vão escrevendo isso aí. Então tá, substâncias anfotéricas atuam tanto como ácidos e base. E o zwitterion é quando ele está nessa forma zwitteriônica que está com as duas cargas aqui, ionizáveis. E por que quando tá? Porque isso, dependendo da polaridade do meio onde ele se encontra, pode mudar, isso pode alterar. Quando ele está em um pH bem baixo, ele fica na forma protonada, que a gente chama, com os dois hidrogênios aqui, tanto do grupo amina como do grupo carboxila, tá? E aí ele pode atuar aqui, ó, como um doador de próton, quando ele está na forma de zwitterion, em que o próton do grupamento amina ainda está aqui. E aí ele pode doar esse próton, dependendo conforme a gente aumenta o pH. Ele pode doar esse próton para o meio. E ele também pode ser um aceptor de prótons. Esse grupamento carboxila aqui, ele pode receber um próton do meio, conforme a gente aumenta o pH desse meio, tá? Aumenta não, perdão, diminui o pH do meio. E aqui a gente vê, né, que nessas condições a carga muda. Aqui em pH extremamente baixo, em pH baixo, eles estão totalmente protonados, os dois prótons, né, de hidrogênio estão aqui na molécula. A molécula vai ficar com uma carga final positiva de mais um. Tem um grupamento amina aqui de mais um. Conforme a gente aumenta o pH dessa solução onde ele se encontra, ela tende a perder o primeiro próton do grupamento carboxílico, do ácido carboxílico, sai, solta aqui. E aí ele vem, entra aqui no que a gente acabou de aprender, que é a forma zwitteriônica. Carga líquida zero, carga final zero, porque o positivo anula o negativo aqui. E aí, conforme a gente aumenta mais ainda o pH, ela tende a perder o segundo próton aqui da amina e aí ficar com uma carga menos um. E isso traz para o aminoácido uma característica de que ele pode ser titulado. Vocês lembram que a gente aprende curva de titulação em química? A gente pega um ácido, vai colocando um sal, hidróxido de sódio, e vai pingando, vai subindo aquela curva. A gente pode fazer a mesma coisa com um aminoácido. Ele possui curvas de titulação características. E aí, lembrem lá, puxa da memória da titulação ácido-base que a gente aprende em química, que envolve adição ou remoção gradual de prótons, tá? E aí já vamos olhar, por exemplo, que eu trouxe da glicina. Tá aqui a glicina. Os dois grupos ionizáveis de glicina, carboxila e amina, eles são titulados com uma base forte. Por exemplo, o hidróxido de sódio. A gente vai adicionando hidróxido, né, OH, ao adicionar uma base forte. E aí vocês puxem lá da memória que aquele gráfico que a gente olha para a titulação de um ácido normal, ácido acético, não sei o que a gente faz em química exatamente, geralmente a gente faz essa aulinha prática em química. Ela é metade desse gráfico aqui. Vocês estão conseguindo lembrar que é só um ponto de viragem e acabou a titulação. No caso do aminoácido, como ele tem dois grupos ionizáveis, ele vai possuir duas vezes essa característica, né, olhando visualmente para o gráfico. E aí, ó, a gente está aqui com a glicina em pH baixo, ela está totalmente protonada, tá? O próton da amina está aqui e o próton da carboxila está aqui. Conforme eu vou adicionando o OH, né, o sal, o pH vai subindo. Sobe, a gente vai pingando lá, o pH vai subindo.
Até que chega num momento que a gente pinga um monte de sal, só que não muda, não cresce mais tão rapidamente como estava crescendo. Fica meio que ali, quase que um platô, não chega a ser um platô, mas varia pouco o pH, não varia, a gente está colocando, mas nada acontece. E aí a gente vê esse ponto médio, aqui que está nessa região azulzinha, que a gente vê um ponto de inflexão, que a gente vê o pH é igual ao pKa do grupo protonado que está sendo titulado. No caso, o primeiro grupo é o da carboxila, o ácido carboxílico. E aqui no gráfico a gente vê que o pKa para esse grupo é de 2,34. O pKa, gente, quer dizer que nesse ponto aqui, metade da solução está nessa forma totalmente protonada e nessa forma totalmente ionizável, tá? Tá com as duas cargas aqui, metade assim, metade assim. E aqui a gente chama de pK1, porque no aminoácido tem 2 pKas, a gente representa como pK1. Aí aqui é o estágio onde espécies doadoras são iguais em quantidade de espécies aceptoras de prótons, tá? O pKa é uma medida de tendência de um grupo a doar prótons, tá? Ele tem uma definição de que é uma constante de equilíbrio para ionização. Jesus, cai no mundo. É uma constante de equilíbrio para ionização, mas em termos mais fáceis, entendíveis e absorvíveis, quando metade está numa forma e metade está na outra, e é uma medida de tendência a um grupo a doar prótons, tá? Conforme, então, a gente continua adicionando sal e aumentando aqui o pH da nossa solução, outro ponto importante é alcançado aqui no pH 5,97, tá? Outro ponto de inflexão, que mostra que a remoção completa do primeiro próton já foi. A gente já removeu todo o próton do grupo carboxila, tá? E aí é o momento que começa a remover o do grupamento amino. E aqui é o momento em que ele está como um íon bipolar, tá? Ele está como um zwitterion, marcado como PI, que a gente vai ver o que significa esse PI, que é o ponto isoelétrico. Conforme a gente vai adicionando mais sal, vai subindo o pH, e aí chega em outro ponto de inflexão, bem semelhante ao primeiro, em que você vai adicionando, vai aumentando aqui a concentração de sal, de OH que a gente está adicionando, mas nada acontece tão bruscamente como antes. Fica aqui fica mais leve, assim, né? A curva não fica mais tão íngreme. Que é o pK2, né? O segundo pKa, que equivale ao pKa do grupamento amina. E aqui a gente vê que o pKa é 9,6. E aqui, como no primeiro, é o ponto em que metade dos aminoácidos nessa solução estão nessa forma de zwitterion e metade está na forma totalmente desprotonado. Saiu o próton da amina e saiu o próton da carboxila, tá? E então tá metade com carga negativa e metade sem carga, porque, né, os grupos ionizáveis positivo e negativo anulam a carga um do outro. Beleza. E por que então é importante saber todas essas informações que a curva de titulação do aminoácido ela fornece para a gente? Ela fornece, então, que a gente viu a medida quantitativa do pKa de cada um dos grupos ionizáveis, e o pKa de qualquer grupo funcional é em grande parte afetado por seu ambiente químico, né? Ele sofre alteração quando o pH varia, enfim, um fenômeno que é explorado nos sítioativos de enzimas. Isso porque
As enzimas, as proteínas, principalmente, né, enzima, o que tem sítio ativo, onde vai uma molécula se ligar? Sítio ativo para vocês têm em mente mais ou menos o que funciona, como é que funciona? Semana passada a gente falou, trouxe o exemplo do vírus se ligando num sítio ativo, mas pode ser um medicamento, pode ser um metabólito, tá? Hormônio, ele tem um sítio ativo, que é onde ele se liga numa proteína, numa enzima e desencadeia uma ação. Lembra que semana passada a gente viu um fator que afeta nessa relação, né, substrato no seu sítio ativo, que a gente falou muito da ligação de hidrogênio, mas o pKa nessa região, né, porque lembrem que os aminoácidos eles possuem o seu pKa por serem ionizáveis e tal. Isso também é uma propriedade que as enzimas, as proteínas possuem no momento de fazer o complexo enzima-substrato, tá? É isso que está querendo dizer aqui. Muitas vezes explorados no sítio ativos de enzima para promover mecanismos de reação altamente adaptados, que vai depender dos valores de pKa de grupos doadores, aceptores de prótons, de resíduos específicos. Anotem aí que a gente tem que ter em mente, aqui a gente está falando do aminoácido sozinho, ele ali pelado só, né? Sem mais nenhum aminoácido junto. Mas quando a gente tem um peptídeo, seja dipeptídeo, seja um tri ou uma proteína muito grande, a gente vai ver que na ligação peptídica, os grupamentos amino e grupamento carboxílico, eles estão envolvidos nessa ligação. Então, eles perdem a carga. Quem, de fato, interfere nesse pKa, nessa carga, né, na parte ionizável da molécula, é o grupo R, são aqueles que possuem o grupo R ionizável, tá? Amanhã vou repetir isso, que a gente vai ver. Se eu não repetir, vocês me lembrem de falar. Porque amanhã a gente vai ver os aminoácidos se ligando e, enfim, vocês vão entender o que eu quis dizer aqui, tá? Enfim, outro ponto importante que a curva de titulação de aminoácido fornece para a gente são as duas regiões com poder de tamponamento. Uma delas está na região do pK1, né, indicando que a glicina é um bom tampão próximo desse pH, e outra zona de tamponamento está por volta aqui do pK2, tá? E essas informações são necessárias para preparar uma solução tampão em um determinado pH. Então, a gente pode pegar um aminoácido e preparar uma solução tampão. Gente, e aí eu até trouxe para vocês para falar sobre solução tampão, porque eu demorei para entender, sabe? Como assim solução tampão que você... O que define uma solução tampão? É aquela solução que, por mais que você adicione ácido ou adicione sal, ela não vai variar o pH facilmente. E a gente vê aqui no gráfico que realmente a gente adiciona aqui essas hidroxilas vindas do sal e o pH não subiu bruscamente igual estava subindo, ele deu uma leve acalmada. E, gente, tenham em mente que isso é extremamente importante em organismos vivos. Eu até trouxe um slide aqui para falar sobre isso para vocês. Que todos os nossos fluidos, todos, citosol da célula, o nosso sangue, como é o nome daquela, sei lá, tudo, nossa saliva, tudo é uma solução tampão. Nosso corpo ele é composto por solução tampão, porque as nossas enzimas, as nossas proteínas, elas possuem um pH ótimo para atuar. Elas só atuam bem, só exercem sua atividade, só ficam na sua conformação ativa se ela tiver no pH ideal para ela. E é por isso que é importante uma solução tampão, ela estar em uma solução tampão, seja no citosol da célula, seja no nosso sangue, tá? Porque se variar muito o pH, ela vai perder atividade. Ela vai acabar, pode ser que desnature ela
ela não vai agir, é semelhante à temperatura. Nossas enzimas também possuem a temperatura ótima de atividade. E aí a gente já até ouve falar que, por que quando a gente está com febre, a gente fica tão amoado, tão sem forças, porque a temperatura do corpo subiu. É claro que é uma forma de defesa, mas subiu do que é o ótimo para a enzima atuar. E aí as nossas enzimas não conseguem trabalhar direito e a gente fica assim. E aí é exatamente a mesma coisa do pH. Se o pH não tiver ideal para a enzima, ela vai ficar alterada. E aí eu trouxe essa imagem do rapaz aqui se exercitando, porque quando a gente se exercita, corre, sei lá, qualquer treino, joga bola, a gente fica ofegante, né? E muito mais do que para oxigenar, a gente acha, né? A gente tem em mente que a gente fica ofegante, que é para o oxigênio chegar mais rápido no músculo, nas células e tal. E não deixa de ser, também é. Mas muito mais que isso, é para a gente liberar mais rápido o gás carbônico, né? O CO2. Porque o CO2, ele acidifica o nosso sangue. E se ele tiver em quantidade muito alta no nosso sangue, o pH vai alterar, vai abaixar, né? E é por isso que a gente rapidamente tenta pôr logo ele para fora para que isso não aconteça. É uma forma, até uma resposta de para manter tamponado, né? Mas ainda assim, concluindo aqui falando de organismos vivos, né? Solução tampão em organismos vivos. Lembra que eu falei que as proteínas elas estão em todos os compartimentos da célula, em todas, tá? Tem proteína circulante no nosso sangue, enzima. A albumina é uma das principais proteínas presente no nosso sangue, que uma das atividades dela mais importante é tamponar o sangue. Não é a única, tá, gente? A albumina ela tem várias funções, mas a albumina do nosso sangue, ela tem essa função de tamponamento, porque vocês viram, ela é uma proteína é constituída por aminoácidos, e aminoácidos têm essa característica de tamponamento, tá? Por conta dos seus grupos ionizáveis, principalmente o grupo R. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio comigo? Então, no citosol da nossa célula, né? O citosol, ele é também aquoso, tem um monte de proteína circulando nele, um monte de enzima atuando. Elas, além de precisarem do pH ótimo para elas, elas têm outras proteínas, outras proteínas ali, aminoácidos, que estão presentes para atuar no tamponamento dessa solução. Beleza. Em solução endógena, né, dentro do nosso... Sempre que eu falar em endógeno, gente, é que está dentro do nosso corpo. Dentro do organismo vivo. Isso já é entendível. Beleza, já entendi. Mas a gente fala muito de fazer solução tampão em laboratório, né? Para quê? Por quê? Por que eu vou querer fazer uma solução tampão? Se para mim é mais visível que é importante no organismo vivo. Bom, eu trouxe aqui para vocês essa foto, circulei aqui essa cuba, essa ser humana que sou eu lá no laboratório, estou aplicando umas amostras de proteínas, aqui são minhas amostrinhas, estou aplicando umas amostras de proteína numa reação que a gente chama aqui que é uma corrida de eletroforese. Não precisa, é só para eu citar o que eu estou fazendo aqui. E essas proteínas, elas precisam, para atuarem de maneira correta, de um pH ótimo. Repara aqui que nessa cuba, aqui, é que o foco, quando eu tirei essa foto, não era a cuba, né? Eu quis só postar mesmo. Mas aqui na cuba tem um líquido aqui dentro, tá vendo? E eu aplico as minhas amostras, aqui está representado, num gel. Em cada um desses pocinhos aqui, eu estou colocando minhas amostras ali. Como elas têm uma densidade alta, elas vão descer aqui no pocinho. E por isso não se misturam com esse líquido aqui fora. Esse líquido aqui fora é uma solução tampão. A gente faz solução tampão quase todo dia lá no laboratório, porque todas as nossas reações,
precisam ocorrer em um meio, uma condição, né, uma solução tamponada. Eu não sei por que recebe esse nome em português, eu vou pesquisar. Tampão. Não tem nada a ver com tampa, não sei, enfim. Mas a solução tampão é isso, ela evita que o pH ali na solução varie facilmente, seja por adicionar sal, seja por adicionar ácido. Se caso a temperatura mudar, pode interferir no pH, ela não vai deixar mudar bruscamente, porque não pode mudar. Se mudar, a proteína ela não vai atuar, não vai reagir, não vai fazer a reação direito. Então, é um meio reacional que precisa de um ambiente perfeito. Temperatura, pH, tá? Isso, gente, vai cair em prova. Então, escrevam tudo isso, tudo que eu falei, em organismos vivos, exemplos de proteínas que atuam nisso, em laboratório, e até a amostra, a gente tem o tampão de amostra. A gente coleta, a gente extrai proteína de células lá no laboratório e coloca elas, a gente não pode deixar elas assim, livres, puras e sejam felizes, porque elas degradam, elas precisam de algo que conserve elas. É claro que a gente congela também, né? Mas elas possuem um tampão de amostra. E nesse caso aqui, inclusive, é o tampão que aumenta a densidade delas para elas virem aqui para esses pocinhos e não se misturarem na solução tampão aqui, tá? A solução tampão da cuba, que é a de eletroforese. Enfim, que é o tampão de corrida. A gente chama esse aqui o tampão de corrida, e o tampão que está na amostra, o tampão de amostra. Certo, solução tampão. Tá bem claro. A gente aprende muito isso no ensino médio e em tudo, né? Na química. Eu só queria que ficasse visual e trouxe imagens práticas para ficar algo mais concreto também, né? Se um dia eu vou falar para vocês, faz uma solução tampão lá para mim. Para quê? À toa, aleatório? Não, existe um porquê, tá? E por fim, outra característica importante, outra importante peça de informação que a gente pega dessa curva de titulação dos aminoácidos é a relação entre a sua carga final e o pH da solução. Quando a gente quiser fazer uma solução tampão com essa glicina, por exemplo, a gente submete ela a uma solução que esteja em um desses pH, próximo a um desses pH, que aí ela vai atuar como um tamponante. Termo importante também. E aí, ó, o pH característico, no qual a carga elétrica final é zero, que aí é chamado de ponto isoelétrico. Comentei ali no slide anterior, mas eu quis trazer esse termo agora. O pH isoelétrico, que é designado por PI. Para a glicina, que não possui qualquer grupo ionizável em sua cadeia lateral, ou seja, na cadeia R da glicina não tem outro grupo ionizável, o ponto isoelétrico é simplesmente a média entre os dois valores de pK, tá? Está aqui representado, então o PI é 5,97. Ponto isoelétrico, então, é o momento em que é o pH em que a proteína, a enzima, o aminoácido, ele está com a carga zero, tá? Carga elétrica final é zero, tá bom? E no caso aqui é um zwitterion, no momento em que ele está como um zwitterion. Ótimo. E aí, gente, existem os casos que tem o grupo R ionizável, lembra? Vocês lembram que tem o aminoácido ácido e o aminoácido básico? E isso é mais importante do ponto de vista da proteína, né? Porque a proteína, o que vai interferir ionicamente, né? O aminoácido em proteína, quando ele está ligado a outros aminoácidos, quem de fato interfere na carga dele é o grupamento R, tá? E aí, quando a gente tem um aminoácido, por exemplo, o glutamato que a gente viu, ou a histidina, eles possuem 3 grupos ionizáveis: o da amina, o da carboxila e o grupo R.
E aí, nesse caso, a curva fica diferente. Ela vai ter 3 pKs, né? Vai ter 3 valores. E aí a gente chama o pK1 do grupo carboxila, o pK2 é do outro grupo, o grupo amina, e o pKr equivale ao pKa do grupo R, seja uma amina, seja uma carboxila. E ele também possui um ponto isoelétrico, que é o ponto onde ele vai estar com a carga zero. E aí, gente, muda de um aminoácido para o outro, isso é alterado, é diferente, mas alguns professores, alguns, sem querer, acabam ensinando errado que para você saber o ponto isoelétrico de um aminoácido que possui 3 pKas, é só fazer a soma e dividir por 3, mas não é. Não é a média dos 3. Não é, não é, não é, gente. Anota aí que não é. Como é que a gente descobre o ponto isoelétrico? Quando o aminoácido, né, ele tem um grupamento amino, monoamino, mas tem 2 grupamentos carboxílicos, então ele é dicarboxílico, a média é feita dos pKs dos ácidos, tá? Dos 2 grupos carboxílicos. Lembra que cada grupo ionizável vai ter seu pKa. Então, aqui, vamos olhar para a imagem para ficar mais visível. Esse grupamento carboxílico aqui em cima perdeu primeiro o seu próton, então ele tem aqui um pKa. O outro grupamento carboxílico que perdeu foi esse aqui, né? Ficou sem o seu próton. É entre esses dois que vai ser feita a média aqui para a gente descobrir qual é o ponto isoelétrico dessa molécula, tá? O grupamento amino, ele vai ter seu pKa? Vai ter seu pKa aqui em cima, 9,97, mas quando ele perde, ele vai para uma carga de -2, né? Ficou com -2 prótons aqui, fica com uma carga de -2. Mas quando a gente quer saber em que ponto, né, dessa solução ele está com a carga líquida zero, ele está como um zwitterion dipolar, é entre os 2 grupamentos que se repetem na molécula, nesse caso o grupamento carboxila. E aí a histidina é um exemplo dos que tem 2 grupamentos amino, tá? Que é o aminoácido que tem 2 grupamentos amino, diamino, mas tem um grupamento carboxílico, monocarboxílico, a média aritmética dos pKas é das bases, das aminas. Tá aqui. Tá joia? Então não confundam, tá? O pK, o ponto isoelétrico, ele não é a média, nesse caso, quando tem 3 grupos ionizáveis, não é a média dos 3 grupos, é a média dos 2 grupos que se repetem. Se tiver 2 grupamentos amina, é a média do pKa dos grupamentos amina. Se tiver 2 ácido carboxílico, vai ser a média dos 2 grupamentos carboxílicos, dos pKa deles, tá? Certo? Nossa, 9h40 já. Tá, acabou, na real. Gente, então, ó, tudo isso que eu falei tá lá no capítulo 3 do Leninger, tá? O mesmo livro. Eu boto a capinha dele para vocês chegarem lá na biblioteca, bater o olho e já acharem. Mas tem a 7ª edição já também, tá? É que aqui eu uso é a 6ª. E aí, ó, essa aula o professor William deu ano passado, tá no YouTube gravado. E aí tá o link aqui, se vocês quiserem assistir. Aí aproveita, se inscreve no canal do professor William e dá o like e assiste lá também, tá bom? Na aula dele, acho que ele já introduz um pouco a ligação peptídica, mas eu deixei para falar amanhã. É simples, a gente já comentou aqui na aula hoje, mas amanhã a gente vai ver sobre isso, tá bom? Dá uma olhadinha lá, que tem outros vídeos também. Enfim, eu acho que os meus que estão ficando gravados eu vou pôr também lá. Certo, gente? Vocês têm alguma dúvida? Vocês estão aí ainda comigo?
Sim, a Yasmin perguntou se é possível organizar uma lista de exercícios para praticar. Sem valer nota? Ixi, aí. Não, eu vou dar uma que vai valer nota, mas é só para ajudar. E como vocês vão fazer com consulta em casa, com tempo, sem problema. É bom que ajuda a nota de vocês, tá? Eu vou passar assim. É porque a lista, eu já até comecei, mas ela inclui exercícios que tem o tema de hoje e de amanhã. Então, amanhã, eu finalizando esse tema, eu vou passar a lista para vocês. Não sei se amanhã já ou no sábado, tá bom? O João Vitor perguntou: quando eu sei que um aminoácido está ácido ou básico? Isso vai depender do pH onde ele se encontra, tá? Qual é a carga dele que, se ele estiver doando, tendendo a doar prótons, vou voltar aqui nesse slide, ele está na forma ácida, tá? Que ele tende a doar esse próton aqui, certo? Agora, se você, eu não sei se você quis perguntar do grupamento, tem os aminoácidos ácidos, né? Que aí são aqueles que têm um segundo grupamento carboxílico. Aí eles estão na forma ácida deles natural. Mas isso, como a gente está falando em soluções, né? A gente está imaginando eles já dentro de um organismo vivo, vai depender do pH onde ele se encontra. Geralmente, quando ele está aqui, ó, próximo ao seu ponto isoelétrico, é que ele está tendendo a doar, né, esse próton da amina. Mas aqui também no primeiro, quando o pH está baixo, ele tende a perder esse próton. Perdão, quando vai subindo o pH, tá bom? Então depende do pH onde ele se encontra. E aí cada aminoácido vai ter um valor diferente. Se vocês olharem no livro, cada um tem um pK diferente, um métrico diferente. A gente vai falar amanhã, mas caso eu não lembrar de falar, cada proteína, gente, mesmo com todos os aminoácidos ligados, cada uma tem o seu ponto isoelétrico, que é o ponto onde a carga é zero, né? Ixi, caiu minha internet? Tá avisando aqui que tô sem internet. Vocês estão me ouvindo? Ah, então, ué, não dá pra entender seu celular. Mas então tá bom. Então vai depender do pH, tá bom? Aí aqui tá falando, quando ele tiver próton para doar, é que ele vai agir como um ácido. Certo? E cada um vai ter o seu. Não sei se eu consegui responder, deu para entender? Foi o João Vitor que perguntou. Entendeu? Mais dúvidas? Gente, trouxe até uma foto minha. É que eu, cara, quando eu comecei a ver essas coisas, ensino médio, a gente começa a aprender solução tampão, não era algo concreto, visual para mim. Eu não conseguia entender como assim, por quê, para quê. E aí depois, agora, hoje eu sei na prática como que é. Alguma outra dúvida? Você é capaz de mais do que imagina. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar, tá? Pode perguntar aqui mesmo, ou enfim, vou liberar vocês para a aula que vocês vão ter agora, né? Gente, então, muito obrigada pela presença de todos vocês. E qualquer dúvida pode me perguntar. A Laila veio me perguntar a respeito da presença, porque ela faz IC agora, né, de manhã, iniciação científica. Quem tiver nessa mesma situação, pode me mandar um e-mail. O nome dela já está aqui anotado, que ela né, tá por isso, passa por isso, mas pessoas que não podem vir, estar presente na aula, manda um e-mail avisando, só dando um parecer mesmo,
Só para avisar, eu não posso porque eu trabalho, eu não posso porque eu estou no estágio, eu não posso porque eu estou. Tá bom? Obrigada, gente, pela presença de todos vocês. Pode falar, Guilherme. Peraí, deixa eu abrir o chat que eu não estou vendo aqui. O Guilherme levantou a mão. Será que ele foi sem querer? Oi, professora, eu levantei a mão sem querer, perdão. Ah, tá. Imagina. Certo, galera. Até amanhã, em 8 horas aqui. Mesmo Classroom. Até amanhã, professora. Tchau, tchau. Até amanhã.